Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Banrisul para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.banrisul.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Banrisul e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Cláudio Coutinho Mendes, presidente, senhor Irani Santana, vice-presidente e diretor de risco, senhor Marcos Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores, senhor Wagner Lenhart, diretor institucional, senhor Nathan Meneguzzi, superintendente executivo de Relações com Investidores, e senhor Werner Koller, superintendente executivo de Contabilidade. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho, que dará início à apresentação. Por favor, Cláudio Coutinho, pode prosseguir. Bom dia a todos, agradeço aí a presença de todos nessa audioconferência e também saúde aqui dos companheiros. Vamos começar aqui então com a apresentação, por favor. Como os senhores sabem, nós fizemos um rebranding da marca Banrisul em maio agora de 2022. A gente lançou essa nova marca e aqui mostra a evolução da marca desde a fundação do banco, em 1928, e a marca foi então se adaptando a cada novo ambiente econômico e social. Pode passar, por favor? Bom, aqui está aqui a nossa marca, né, que ela agora tem um lettering mais leve, mais adequado aos novos tempos, e tem o nosso símbolo, que, na verdade, é uma continuidade do símbolo que eram os 3 cubos. Na verdade, isso aqui é uma evolução daqueles 3 cubos, então a gente mantém aqui um certo elo com o histórico do Banrisul, com a solidez, com o tempo de existência, mas ele simboliza o que o Banrisul já se tornou, que a marca anterior não expressava. Ou seja, aqui você tem as 3 cores dessa marca: o azul, que remete a toda a tradição, a fortaleza do Banrisul, ao histórico do Banrisul; o roxo, que traduz a modernidade, a tecnologia. Hoje o Banrisul é um banco extremamente tecnológico, com ferramentas digitais. Hoje 81% das transações do banco já são feitas pelos meios digitais. Está aqui uma foto aqui de uma das telas do nosso app, com diversas funcionalidades, e tem mais além dessas que estão aí colocadas. E o turquesa, que é o verde, simboliza a sustentabilidade. Hoje o Banrisul está engajado numa jornada de se tornar cada vez mais sustentável, está zerando a pegada de carbono dele esse ano, já comprando crédito de carbono no mercado. Estamos já migramos para o mercado livre de energia e vamos ser abastecidos unicamente por energia renovável. Já temos uma política de resíduos sólidos também, que já está em place há algum tempo. Então, nós temos aí todo um compromisso com a sustentabilidade. Então, essa nova marca, ela, na verdade, traduz aquilo que o banco já se tornou, e ele tangibiliza para colaboradores e clientes a nova imagem do Banrisul. Aqui nesse slide também mostra já uma agência já nos novos moldes, a agência aqui em Porto Alegre. Estamos aí de forma acelerada aí transformando nossas agências na nova comunicação visual, e que espelha a nova realidade do Banrisul. Por favor.
Bom, o grande destaque desse trimestre, obviamente, é a evolução da nossa carteira de crédito. Nós estamos conseguindo crescer de forma robusta. Acreditamos que a gente vai conseguir, então, alcançar o guidance, que era um guidance desafiador no início do ano, mas a gente aqui mostra já nesse semestre que a gente está no caminho do cumprimento do guidance. Nossa carteira de crédito alcançou quase 45 bilhões de reais, com destaque para o crescimento do crédito rural, que cresceu anualmente em 61%, impressionante 61% de crescimento. O imobiliário também é um crescimento muito robusto, 18,5%, também em base anual. E o capital de giro para pessoas jurídicas também é um crescimento muito importante de 30%. Crédito consignado, crédito cartão de crédito e contas devedoras também em torno de 15% de crescimento, também um crescimento muito importante. Também um destaque para a concessão de novos créditos, né? Quer dizer, foram feitos 21 bilhões nesse semestre de concessão de créditos. Significa, então, que a gente está girando a carteira, e isso é muito importante, como a gente vai ver mais à frente, que é a possibilidade de a gente estar reciclando a carteira a custos atualizados, vis-à-vis ao crescimento acelerado da Selic, que, de certa forma, desatualizou um pouco as taxas incidentes sobre os créditos que foram concedidos há mais tempo. Então, dessa nova concessão, você já concede a taxas adequadas, né? Mas aqui, então, o grande destaque realmente é o crescimento da nossa carteira, alcançando quase 45 bilhões, e acreditamos que nesse segundo semestre vamos continuar também no ritmo muito acelerado. Por favor, o próximo. Agora, todo esse crescimento foi feito mantendo toda a qualidade de crédito da nossa carteira. O nosso índice de inadimplência acima de 90 dias está em 1,8%, um nível muito... talvez esse seja o número recorde de qualidade de carteira do Banrisul. Provavelmente nunca na história dele teve um índice de inadimplência de 90 dias menor do que 1,8%, é um índice excepcional. Então, mostra que esse crescimento robusto de 22% da carteira em base anualizada é feito com uma grande solidez na constituição do crédito, na sua aprovação, constituição e nas suas garantias. Além disso, temos também o índice de cobertura, que provavelmente é um dos maiores do mercado, 319%, continuamos mantendo um índice ultraconservador de cobertura em 90 dias. Nossa carteira continua melhorando na margem em termos de rating, né? Em 2 anos saiu de 88% no rating AAC e hoje estamos em 92,2% total da nossa carteira nesses ratings, né? E também mostra aqui na barra de baixo aqui como a nossa carteira também é diversificada. Mesmo pegando os 50 maiores devedores, a gente é bem menor do que a concentração do que a média de mercado. Então, 7,6% da carteira respondem pelos 50 maiores devedores, enquanto no mercado são 12,4%. Então, nós temos uma carteira muito diversificada, o que confere aí um baixo risco agregado à nossa carteira de crédito. Próximo. Aqui é o destaque do crédito rural, né? O crédito rural ele cresceu 61% em 12 meses, e também a gente também aqui coloca o nosso novo plano safra. Anunciamos em julho o nosso novo plano safra, que a gente alocou 7 bilhões de reais, né, para crédito no plano safra, e isso significa um crescimento de 35% em relação ao plano anterior. Temos aqui estimativas que possivelmente poderemos até bater essa marca, vis-à-vis o que ocorreu no ano que se encerrou em junho. E a qualidade da carteira também é muito grande, o NPL, lá, o Non-Performing Loans, acima de 90 dias, com índice de 0,36, baixíssimo, e nós temos aí, então, 50 mil produtores que serão contemplados aí com nossos créditos aí na área rural. Então, continuamos achando que isso é um vetor muito importante de crescimento e que será uma jornada não só de aumentar o crédito, mas também possibilidade de fazer outros negócios com esses clientes na área rural. Aqui os destaques dos nossos números: o nosso lucro líquido do segundo trimestre foi de 227,8 milhões de reais, um crescimento de 38% em relação ao trimestre anterior.
A carteira de crédito atingiu lá 45 bilhões, como eu já mencionei, um crescimento de quase 22%. O consignado também quase 20 bi, 19,7%, um crescimento de 15%. E o crédito rural, os impressionantes 61% de crescimento em 12 meses. As receitas de serviços e tarifas tiveram um crescimento importante, 7,5%, mas ainda aquém da inflação, alcançando 518 milhões de reais, grande parte devido à competição nesse segmento e também por questões regulatórias. O índice de inadimplência também é um grande destaque, né? 1,78, 1,80, né? É baixíssimo, é recorde histórico nosso, bem como o índice de cobertura também ultra robusto, talvez um dos maiores do mercado. E nosso custo de crédito, né, no nosso provisionamento pelos créditos, alcançaram praticamente 2% aqui, né? Olhando aqui agora o nosso lucro líquido, no segundo trimestre foi 227 milhões, no primeiro semestre 392 milhões, e olhar em base semestral, o nosso ROI foi de 8,7%, se pegar do trimestre foi de 10% ROI analisado. Aqui mostra as contribuições para o resultado, basicamente contribuições positivas de tributos e provisão de crédito e contribuições negativas em relação ao trimestre anterior, são de outras despesas e receitas operacionais, bem como despesas administrativas que foram maiores. Aqui mostra a margem financeira, né, praticamente estabilizada, aqui na queda de 0,6%, e a gente aqui acredita que estejamos chegando ao final do processo da reciclagem. Acreditamos que ao longo desse semestre que estamos agora em curso, que a gente consiga finalmente estabilizar a margem no sentido de reciclar o que a gente ainda tem de carteira constituída a taxas inferiores, né? Nós tivemos aí uma subida da taxa Selic muito abrupta em 12 meses, e isso, então, faz com que a gente tenha ainda algum rescaldo de reprecificação da carteira, adequando as novas taxas Selic. Aqui, nesse slide, mostra uma das grandes fortalezas do Banrisul, que é a sua estrutura de captação robusta e diversificada, né? No Banrisul tem um custo de captação médio, talvez também, em termos de mercado, talvez um dos menores do mercado. Se olhar em termos de custo de captação de CDBs, nossa taxa média de captação é 87% do CDI, e considerando o custo de captação total, incluindo letras financeiras, poupança, LCA, etc., alcança impressionante 78% do CDI. Então, é uma taxa baixíssima e extremamente pulverizado também do ponto de vista dos aplicadores no banco. Os 100 maiores aplicadores respondem apenas de 12% do total da captação. Então, a média de 100 maiores é 0,13%. Então, é muito baixo, é bem diversificado. Temos aí um leque de pessoas físicas que são aplicadores conosco, bem como de pessoas jurídicas, pequenas, médias e grandes. Então, a nossa captação é ultra diversificada. Olhando aqui nas barras também, a captação total, ela mostra uma queda a partir de dezembro, basicamente porque nós pagamos o Eurobond emitido em 2012, tinha um saldo ainda de 526 milhões de dólares, e foi pago no início do ano, foi quitado, saindo do caixa do banco. Então, daí que responde para essa queda de 70 para 65, mas a captação vem se recuperando, já está em 68 bilhões a captação total. Então, mesmo fazendo esse pagamento importante de 526 milhões de dólares, a captação está retornando aqui, caminhando para alcançar os níveis de dezembro. Aqui mostra a evolução do nosso quadro de despesas. Nós temos aqui um controle muito acurado, muito de perto do total de despesas do banco. Então, o total das despesas nossas cresceram 6,9%, bem abaixo tanto do IPCA, que foi quase 12%, e do IGPM, que foi quase 11%. Então, nossas despesas cresceram praticamente a 7%. Então, estou falando aí de 5 ou 4 pontos, dependendo do índice, inferiores à inflação. O crescimento das despesas de pessoal em 12 meses foi de apenas 4,9%, então bem inferior
ao IPCA e IGPM, mas olhando agregados, as outras despesas administrativas crescem 7,3%, basicamente porque você tem diversos contratos também que são indexados a IPCA, como aluguéis, etc. Então, olhando o overall, a gente continua conseguindo manter com controle muito rigoroso os custos totais. Também viemos adequando o nosso quadro de colaboradores, eles, além do PDV feito em 2020, no final de 2020, também acordos de saída de funcionários ao longo do tempo, e agora a gente está já num processo de reposição de parte desse quadro. Já foi anunciado, já estamos na rua com um novo concurso para a área de TI. Esse concurso ele prevê a contratação de 274 novos profissionais na área de TI. Obviamente que TI, todos sabem, é o grande desafio de todas as organizações no mundo, não é só no Brasil. Então, nós temos que capacitar nossa área de TI a continuar entregando os projetos para que a gente continue digitalizando cada vez mais todos os nossos procedimentos. Então, a gente está fazendo esse concurso para 274 colaboradores, já finalizaram as inscrições, mais de 3 mil pessoas já se candidataram, já estão aptos a fazer. Então, até o final desse semestre, deve ocorrer a prova. Enfim, a gente espera que no início do ano que vem a gente esteja com esses novos profissionais aqui na área de TI. Nós também, ressalto também que a gente já fizemos o anúncio também que nós vamos fazer um novo PDV, né, isso dentro da filosofia de estarmos adequando o nosso quadro, e esse novo PDV, obviamente, vai ter a mesma cláusula que teve no PDV anterior, que nós consideramos uma cláusula pétrea para ter PDV, que é a cláusula de quitação total do contrato de trabalho, feito isso com a intermediação do sindicato. Isso está ainda em negociação com o sindicato, mas para nós isso é uma cláusula pétrea. Receitas de tarifas de serviços, nós também tivemos um crescimento abaixo da inflação, mas é um crescimento também importante de 7,5%. Aqui mostra o quadro das nossas despesas de provisão. O custo de crédito está em torno de 2%, muito em linha com o que estava, né, no final do ano passado e no início desse ano. Nós temos, então, operado com linhas que são muito garantidas, ou seja, consignado, garantia de folha de pagamento, imobiliário com alienação fiduciária, rural, grande parte deles com garantia real também, operações com pequenas e médias empresas, basicamente muita coisa com garantia do FGI, do BNDES, outras linhas de Pronamp, PEAC, também todas com garantia. Recentemente fizemos também um convênio com o Sebrae, temos garantia também do FAMP, enfim, essa nossa busca por garantias e estruturação de crédito nos possibilitou ter aí um baixo índice de provisionamento, um baixo custo de crédito, e isso aliado a um baixo índice de atrasos acima de 90 dias. Então, tudo isso espelha as bases sólidas com as quais a gente está crescendo a carteira de crédito. Aqui é um tema que nós decidimos aqui colocar um pouco mais de detalhamento, que acho que é importante a compreensão sobre toda a movimentação da conta de passivo de provisões trabalhistas, né? Aqui dá alguns destaques, né? Desde 2019 até agora, o primeiro semestre de 2022, nós constituímos 1,9 bilhões de reais de novas provisões trabalhistas. O saldo hoje de provisões trabalhistas, em junho, é de quase 1.700, né, 1.672, mas foi constituído nesse período 1,9 bilhões novas provisões, e foram pagos nesse período quase 800 milhões de reais de causas trabalhistas perdidas. Então, são números muito importantes que, obviamente, afetaram durante esse período e afeta até agora o resultado do banco. Agora, a notícia nós tivemos nesse período, a gente aprovou duas políticas de provisionamento de crédito. Uma política para provisionamento
de causas trabalhistas individuais, e uma outra, uma política de avaliação de perda provável, enfim, de seria necessário fazer de provisão para as ações coletivas trabalhistas. Então, e esse trabalho começou em 2019 e a gente concluiu esse trabalho agora no primeiro semestre de 2022. Então, nesses números estão precificados, à luz das políticas que foram aprovadas, né, todas as ações trabalhistas individuais e todas as ações trabalhistas coletivas. Então, isso resultou, então, nessa provisão ao longo desse período de 1,9 e um saldo atual de 1,672. É importante também ter em mente que desses 1,9 ou do 1,7, 1,4 bilhões de reais são de causas trabalhistas que foram ajuizadas antes de 2018, não foram ajuizadas nos últimos 3 anos. Tá certo? Então, o que foi ajuizado nos últimos 3 anos é um número perto de 240 milhões de reais. E ali está mostrando do lado esquerdo do slide, aqui 111,6 ações individuais e 129,6 ações coletivas. Esse é o total de ações ajuizadas entre 19 e 22. E o total de ajuizados de 15 a 18 são 407 mais 811. Então, você está falando de 1.200. Então, e depois, entre 95 e 2014, o resto para completar 1,4 bi. Então, o que está sendo tratado agora, que a gente está fazendo provisão e está afetando o balanço agora, são provisões referentes a causas que ingressaram antes de 2018. Elas é que são a grande maioria dessa provisão. Tá? Então, só para deixar... Então... E também do estoque das ações coletivas resultaram em 912 milhões, como está aqui colocado, de provisões no balanço. Vamos ao próximo. Aqui, foi muito importante no nosso PDV de 2020, e a gente entende que só faz sentido fazer outro PDV também se tiver essa cláusula, a cláusula de quitação total do contrato de trabalho com interveniência do sindicato no PDV, que foi feito no final de 2020, em que 900 pessoas profissionais nossas aderiram ao PDV, que isso, então, faz com que a gente, de certa forma, esteja já atacando as causas raízes e pedindo que, no futuro, apareçam novas ações. Nos PDVs anteriores, que não continha essa cláusula, o índice de ações trabalhistas ajuizadas pós-PDV era muito alto, era maior que 60%. Quer dizer, mais de 60% das pessoas que eram desligadas entravam depois com ações trabalhistas. O número que nós temos no nosso PDV de 2020 13% dos que entraram no PDV entraram, apesar da cláusula de quitação, entraram com ações trabalhistas. Desses 13%, em primeira instância, 85% dos impetrantes perderam na primeira instância. Então, na verdade, só 15%, quer dizer, lógico que ainda falta a decisão final, mas a primeira decisão, para 85% desses 13%, estamos falando de mais de 10% do total, né? Ou seja, 13% entraram, 85% desses 13% perderam. Então, em primeira instância, ainda está sob júdice da justiça, mas a gente está muito confiante que ao fim e ao cabo, a gente consiga êxito. E o restante continua ainda, os 3%, 2% desses 13% que continuam, a gente ainda tem expectativa que a gente, ao fim e ao cabo, a gente ganha. Então, eu diria que foi muito bem sucedido e isso trata dessa para o futuro. E aqui a gente quer mostrar que grande parte das causas raízes que deram origem a essas provisões já foram, de certa forma, tratadas, ou seja, quase 70% das provisões, 69,2%, se referem a ações trabalhistas que estão discutindo horas extras à 7ª ou 8ª hora. Na verdade, isso já foi tratado na última convenção trabalhista e, na verdade, então, isso já não é mais origem para novas ações. Então, isso já foi tratado, assim como também
nós já endereçamos a questão da remuneração variável e gratificação semestral, que também responderam por 12%, então nós já extinguimos essa forma de pagar e com quitação do quadro, instituímos um programa de participação dos resultados do PPR, isso foi endereçado no final do ano passado, então este ano é o primeiro ano que nós estamos com o PPR, ou seja, estamos alinhados com o que o mercado faz, pagar na forma de PLR ou PPR, né, à luz da nova lei. Também 3,7% também está estancado, que foram pessoas que tinham vale alimentação antes de 1990, ganharam direito aos reflexos disso, mas isso está em extinção, só o quadro admitido antes de 1990. E os demais aqui também a gente está incluindo cláusulas de acordo coletivo. Então, a gente acredita ter tratado a grande maioria das origens, das causas raízes para que se ingressassem em novas ações. Então, essa é a nossa expectativa, que isso, então, diminua novas ações. Mas, enquanto isso, a gente tem que tratar do estoque que está lá colocado, tem quase 1.7 bi de estoque, sendo que, só relembrando, nos últimos 3 anos e meio, fizemos 1,9 bi de novas provisões e pagamos quase 800 milhões de indenizações. Próximo, por favor. Aqui mostra o nosso conforto em capital para crescimento, né? Então, a gente mostra a queda aí no sentido que a gente pagou, parou de surtir efeito lá o bond emitido, subordinado, há 10 anos atrás, mas a gente ainda tem bastante conforto ainda em capital para crescer em termos de crédito. E aqui, por último, mostra a nossa revisão do nosso guidance. Nós estamos aqui fazendo algumas alterações, né? No caso do crédito comercial pessoa jurídica, ele, lembrando lá do primeiro slide, ele cresceu 30% em base anual. Nós acreditamos que continuaremos a crescer nesse pace, nessa mesma batida. Então, estamos adequando o centro do guidance a essa expectativa de 30%, então ficou entre 28% e 33%. Isso. No crédito rural, nós estamos subindo a barra, no sentido que a realização nos 12 meses anteriores foi de 61% de crescimento, então estamos aumentando a barra aí para 45% a 50% de crescimento. Tendo em vista também a baixa provisão de crédito e a evolução muito positiva do nosso NPL, nós estamos reduzindo também o nosso guidance de despesas de provisão de crédito de 2 a 3 para de 1,5 a 2,5. E também, devido aí a nossa ainda estamos reciclando o crédito, estamos também reduzindo o crescimento da margem financeira de 4,5 a 8,5 para crescimento de 1 a 5%. Os demais itens do guidance permanecem mantidos. Bom, então agradeço a todos aqui. Então, vamos abrir então para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta é do senhor Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria entender para vocês como é que fica o apetite de crescimento de crédito em linhas mais arriscadas, olhando para frente, dado que o banco está com um índice de inadimplência super baixo, né? Acho que conforme vocês comentaram no call, está no patamar mais baixo da história, e um índice de cobertura alto, o que traz bastante conforto para poder crescer em linhas mais arriscadas e, eventualmente, até acelerar o crescimento da margem. Obrigado. Excelente pergunta. Realmente, isso já estamos aí ao longo do trimestre que passou discutindo esse ponto. A gente provavelmente vai estar aí endereçando aí a possibilidade de estarmos operando em linhas
com mais retorno e mais risco. Sem dúvida, a gente tem um balanço extremamente confortável e que nos permite aí, marginalmente estarmos aí, então, operando com linhas mais rentáveis, com mais risco. Isso já está já tá na prancheta e a gente espera estar aí implementando aí no futuro próximo. Tá ótimo, obrigado. E aí, nesse tema das provisões trabalhistas, pelo que eu entendi, então, acho que não tem mais provisão para fazer, pelo menos relativo a processos antigos, né? Se é isso mesmo, e se vocês veem alguma chance de ter alguma reversão nessa provisão. Bom, deixo aqui fazer um disclaimer, né? Nós fizemos uma política de provisionamento de ações trabalhistas individuais e também de ações trabalhistas coletivas, e de acordo com essa política, nós fizemos a mensuração, inclusive com contratação de escritórios externos, de advocacia, de toda da expectativa de perda que a gente, obedecendo lá os critérios dos CPCs, enfim, de tudo, para que a gente fizesse a estimativa de perda dessas ações. Então, eu diria que esse número que está lá é a nossa melhor expectativa sobre o que a gente espera dessas ações. Mas isso não é uma ciência exata matemática como física, né? Isso aqui depende de decisões judiciais, etc. Então, essa é a nossa melhor expectativa, que a gente acha que ela é. Quer dizer, nada impede mas é possível, isso a gente não pode descartar, que as decisões judiciais sejam piores ou melhores do que a gente espera. Mas essa é a nossa melhor expectativa hoje. Mas, para complementar, Cláudio, eu acho que é importante registrar que antes de 2017 houve uma demanda antecipada no judiciário por conta da reforma trabalhista. Isso ensejou um grande número de ações coletivas, cuja mensuração era muito complexa, foi difícil. E esse estoque de ações, sim, a gente terminou de precificar segundo essa metodologia, segundo a nossa política. Claro que ela sempre pode sofrer revisões, mas eu diria que o estoque, nesse momento, está tratado. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta é do senhor Eric Ito, do Bradesco. Bom dia, Coutinho, Marcos, Natan, time. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho uma primeira, fazendo um follow-up na pergunta passada, olhando para o NPL de vocês, e até nesse, talvez, aumento de risco pelo confortável nível que vocês estão de provisionamento, e NPL, o que vocês esperam de NPL para o fim do ano? Vocês acham que é sustentável ficar nesses níveis de 1,8? E pensando até no long term, assim, o que vocês acham que seria um nível sustentável de NPL para o Banrisul? E a minha segunda pergunta seria um pouco, se vocês puderem dar um pouco de cor sobre o imposto diferido do trimestre, o que vocês estão olhando de dinâmica para o fim do ano. Obrigado, pessoal. Bom, em relação ao NPL, a gente está no nível muito confortável. Eu diria que a gente poderia trabalhar com 2,5 a 3 NPL sem menor problema, seria algo, dependendo, quer dizer, lógico que isso está associado a linhas mais rentáveis que suportassem, obviamente, esse nível de NPL, mas não viria nada de anormal a gente trabalhar com 2,5 a 3. Inclusive, seria mais próximo do que uma média histórica do banco, né? Acho que esse índice, quando a gente olha de 1,8, que ele está um tanto quanto abaixo do que seria claro que é uma virtude, sem dúvida, mas ele está bem baixo. A segunda parte da pergunta? Se pudesse repetir a segunda parte, que para nós cortou um pouquinho, por gentileza? Claro. Não, eu queria pegar um pouco de cor sobre a dinâmica de imposto diferido no trimestre, o que vocês estão esperando para o segundo semestre. E só se vocês puderem só comentar antes disso, esse 2,5 a 3 seria para esse ano já, vocês acham que volta? Ou seria mais um long term? Obrigado. 2003 seria long term. Esse ano não há possibilidade, eu acho até matemática, é difícil. Pela dinâmica da carteira e se olhares também acho que um gráfico que a gente traz na apresentação, que é
concentração da concessão por faixa de risco, tem uma escalada aí de A a C de 88 para 92 num curto espaço de tempo. Então, não é de se esperar que a carteira vai mudar, vai ter uma mudança muito brusca em NPL, até porque a concentração em tomadores não existe, né? Diferente do passado, um passado que se tinha até uma participação maior em créditos corporativos, hoje tu tem uma carteira muito mais diversificada. Sobre diferimento de imposto, o Werner Köhler pode aqui dar esclarecimentos. Bom dia. A questão do imposto de renda diferido, nós temos duas situações ali, que é o aumento das provisões que foram constituídas, e essas provisões que foram constituídas, as trabalhistas, principalmente, e também de crédito, o aumento de saldo, a variação do saldo da provisão e a dedutibilidade das operações que completaram aquele ciclo de dedutibilidade. Esses dois itens, eles provocam um aumento de crédito tributário, bem como a questão de que o banco foi aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio até o limite de 50% do resultado, e esse pagamento de juros sobre capital próprio que foi efetuado também gerou, na última linha, um prejuízo fiscal no imposto corrente, e esse prejuízo fiscal também, como ele tem a capacidade de ser compensado nos próximos exercícios, também geraram um crédito tributário. Então, esse conjunto de situações, olhando a empresa banco individual, agora olhando o consolidado, sim, as subsidiárias, que este ano é o primeiro ano que nós temos o ano completo das atividades da Banrisul Seguridade individual, que ela foi no primeiro semestre do ano passado gradualmente sendo transferida a carteira para a Banrisul Seguridade. Então, nós temos a tributação acontecendo de uma forma mais robusta dentro das subsidiárias, da Cartões e da Banrisul Seguridade, principalmente. E na parcela do banco, então, nós tivemos essa situação onde nós tivemos as questões da Constituição em cima das variações que temos das adições intertemporais e o próprio prejuízo fiscal, então, que foi gerado na linha de imposto. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta é do senhor Pedro Leduc. Como vocês estão vendo o ritmo de originação para o segundo semestre do ano nas diversas linhas? Inadimplência baixa está dando ânimo para acelerar crescimento de carteira? O consignado Auxílio Brasil é algo que o Banrisul deve participar? Bom, nós estamos vendo aí com muito otimismo aí o crescimento no segundo semestre, acreditamos que vamos cumprir o guidance, então estamos vendo aí todo o cenário positivo para nós, então estamos aí muito positivos em relação ao que vai acontecer. Sobre a questão do consignado do Auxílio Brasil, nós decidimos não fazer, o Banrisul não fará. Nossa próxima pergunta é do senhor Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão. Nishio, a gente não estamos te ouvindo. Deve abrir o áudio. Vou ler então a pergunta do senhor Pedro Leduc. Margem financeira continuou em queda. Isto teve a ver com funding mais caro, como vocês apontam? Com a Selic terminando de subir, podemos dizer que a parte do funding já pressiona menos no segundo semestre? Existe espaço para reprecificar carteiras de modo que isso ajude na margem financeira? Sem dúvida que com o fim da alta da Selic e com o giro da carteira que é feito, só para esclarecer, mesmo consignado que contratualmente tem um prazo longo, na prática essas carteiras giram um prazo de 2 anos, uma coisa que o valha. Então a gente acha que esse efeito de reprecificação da carteira vai continuar ao longo desse semestre, mas a gente acha que ao final dele, dado a estabilidade do que a gente espera agora da Selic, e com a reprecificação, a gente consiga, então, reverter então, a margem financeira. Então, a gente é otimista aí que essa reprecificação vai ocorrer e a margem vai voltar. Não, e eu acho que um ponto adicional, até quando a gente olha aquele gráfico que foi colocado na própria
apresentação, a evolução da margem financeira ao longo dos últimos trimestres, ela vinha numa batida de redução de cerca de 40 ou 50 milhões de reais por trimestre até o primeiro TRI. Nesse último TRI, a gente tem uma queda de 7 milhões de reais. Isso é uma sinalização clara, que ela já está muito próxima da estabilidade, e a gente segue confiante no guidance que foi divulgado, que é de crescimento de margem em termos anuais. Isso é um movimento claro da reprecificação da carteira e também da estabilização da Selic, que acreditamos que se o cupom não fez o último movimento agora de 3,75, no máximo teria espaço para um ajuste pontual até 14. Só para chamar a atenção também, Marcos, da redução do custo relativo da captação. Tá? A captação que se acomodou abaixo de 80, tá? Para uma Selic que já está perto de 14, tá? Significa um spread bem significativo até tesouraria. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Novamente, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Mais um instante para que possamos coletar as perguntas. Alô, é o Yuri do JP Morgan aqui, acho que vocês conseguem me ouvir agora? Sim, Yuri, conseguimos te escutar. Opa, oi pessoal, eu consegui unmute aqui agora. Obrigado pela oportunidade de perguntar. Eu tenho uma pergunta sobre o ROE. Vocês tinham guidance antes, acho que vocês removeram agora. E olhando pelas mudanças do guidance, né, uma piorazinha de NII, ainda que tenha, acho que implícito, como vocês falaram, talvez uma melhora para o segundo semestre, e cost of risk um pouquinho mais baixo, a impressão que eu fiquei aqui rodando os números é que tem uma melhora de EPS na expectativa de vocês para 22. Então, eu queria confirmar, assim, eu sei que vocês removeram o guidance de ROE, mas, assim, é isso mesmo? O guidance novo, ele implica talvez uma melhora de EPS para vocês? E uma segunda pergunta que eu tenho, assim, é um pouco o ponto do Leduc, só para entender a margem financeira, né? Acho que a Selic está chegando meio que no topo agora, a gente deveria começar a ver, de fato, no segundo semestre, um inflection point para o NII, e como que está a cabeça de vocês para 23? Eu sei que está um pouco cedo, mas, assim, se a curva de juros começar a ficar mais estável, começar a reduzir, e com esse crescimento de carteira que vocês têm apresentado, talvez seja um ano bom para a NII. Então, tentar pegar um pouquinho da opinião de vocês para o próximo ano. Obrigado. Yuri, obrigado pelas perguntas. Acho só um ponto. Na verdade, a gente manteve o guidance de ROE, então ele segue entre 9% e 13%. Estamos confiantes que é um guidance que iremos atingir ao longo do ano. Tiveram essas mudanças realmente quando a gente olha impacto em resultado de redução de custo de crédito e, consequente, também redução no ritmo de crescimento de margem financeira quando a gente olha no ano, mas a gente acredita que isso acaba tendo um impacto neutro quando olha nas projeções de ROE. Sobre o NII, para esse ano, acho que o guidance, a revisão que foi feita, ela traduz melhor o que a gente imagina, então deve ter um crescimento de NII ao longo do segundo semestre que possibilite que a margem em termos do ano como um todo seja crescente. E para 2023, quando a gente olha o movimento de crescimento da carteira de crédito, a maturação da carteira de crédito, a reprecificação dos ativos, o próprio movimento da curva de juros, que ela subiu bastante ao longo aí do segundo trimestre, mas dado esse movimento de redução de inflação, a gente já viu até uma descompressão de curva nesses últimos dias, tranquilamente que dá para imaginar crescimento de NII na base de 2 dígitos ali quando a gente olha. Agora, o tamanho dessa magnitude, acho que seria ideal olhar um pouco mais à frente, talvez a partir do próximo trimestre já tem um nível muito mais claro, até pelo próprio comportamento da carteira e o próprio comportamento do mercado em si.
queria fazer um complemento, Marcos. A gente referiu há pouco a questão do estoque de provisões trabalhistas. A gente sabe que você tem sempre que atualizar segundo a variação do risco, das demandas, a percepção de êxito das causas, mas existia um tema de casa, tá, que era a mensuração das provisões coletivas em valor muito significativo. Vocês viram os números aí, foram abertos, e essa parte, pelo menos do que respeita à política, tá, foi definida esse valor de provisão e não se tem mais a que fazer a mensuração e a colocação no balanço de provisões em relação ao passado, né? Podemos aí ter correções vis-à-vis do futuro, mas todas as mitigações de causas raiz para questões que provocavam contingências trabalhistas estão sendo trabalhadas. Então, isso aí também deve ter um espaço de uma normalização que permita uma melhor geração de resultado. Não, beleza, pessoal, super claro. Acho que o guidance de ROE no release em inglês ele estava com um nome diferente, por isso que passou batido aqui para mim. Mas muito obrigado pelas respostas. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Alô, estão me ouvindo agora? Sim, Nishio, escutamos bem. Desculpa aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela apresentação. Tem uma pergunta em relação ao agro. Vocês estão crescendo muito forte no rural, né? Os números são surpreendentes, mas historicamente o Banrisul sempre teve pouca exposição ao rural, né? E o racional por isso era sempre que os resultados do rural aí no estado eram mais voláteis que no resto do Brasil, isso é verdade, e tinha um impacto muito grande em toda a economia, né? Na parte de empresas, na parte de pessoa física também. E eu queria saber o que vocês estão fazendo dessa vez diferente para crescer tão forte no agro, né? Se vocês estão usando seguro, qual é a porcentagem da produção segurada aí, etc. E a minha segunda pergunta é em relação, acho que é um follow-up nessa questão do funding, né, que vem pressionando o NII de vocês. A gente viu no resultado de alguns outros bancos que têm exposição a uma carteira mais pré, né, consignado, que estão se recuperando já, principalmente por conta do funding da poupança, já está capeado aí desde o final do ano passado. Queria saber de vocês, quando que vocês podem ver aí uma recuperação no NII aí mais forte, se tem algum timing ainda esse ano para ver uma recuperação aí nas receitas de juros. Obrigado. Em relação ao crédito rural, a gente tem visto aqui no estado uma mudança aí na mentalidade do empreendedor. Hoje existe uma mentalidade muito empresarial e eventuais perdas de safra não assustam mais o produtor como assustava antigamente. Ele foca na próxima, normalmente ele está capitalizado, tá? Aprendeu que ele precisa guardar recursos. E o nosso susto aqui em relação à estiagem que houve terminou sendo menor, né? Nós não estamos tendo grandes impactos aqui de renegociação, e as renegociações que há são normais, tá? Com devedores que têm plena capacidade de pagamento na sequência e que vão retomar a rentabilidade para frente. A gente enxerga aqui um terreno muito fértil, tá? Para fazer cross-sell. É importante, nós estamos iniciando o nosso movimento mais forte no agro, estamos reaprendendo, e aqueles clientes que estabelecem relacionamento com o banco mostram uma rentabilidade alta, porque não demandam só crédito rural. Existe toda uma linha de produtos que complementam o nosso relacionamento e que terminam gerando rentabilidade. Talvez até para complementar, Nicho, a resposta do Irani, e já engatando na resposta sobre funding, esse realmente é um processo que o banco vem se qualificando, vem amadurecendo ao longo dos últimos anos. Inclusive, a nossa própria estrutura de captação de funding teve que ser, vamos lá, para o agro, quando eu falo disso, redesenvolvida. A gente teve que buscar recursos no próprio mercado
financeiro para poder subsidiar e fundear essa operação, e tem sido um aprendizado bem interessante. Só nesse plano safra, a gente já cresceu a base de captação quase 50%. É um número bem interessante e mostra o desenvolvimento, e acho que o mercado vem se expandindo e a gente vai conseguir extrair um valor bem representativo. Sobre a pergunta de NII, acho que muito em linha com o que eu já tinha comentado anteriormente, o segundo semestre é o ponto de inflexão, deve ter uma expansão de NII. A gente acredita no guidance, no que foi divulgado para o NII do ano de 2022 como um todo, e essa expansão mais robusta deve ocorrer a partir de 23, não tenha dúvida. E com relação à estrutura de funding, de mix de funding sobre outros bancos, é que eventualmente esse funding que eles utilizam de poupança para colocar no consignado, a gente tem a operação de crédito imobiliário que necessita dela, e aí acaba sendo também uma operação interessante. Eu não consigo alocar o funding de poupança para a operação de consignado. Obrigado, Nishio. A gente recebeu no chat diversas perguntas sobre distribuição de dividendos, especialmente dos nossos acionistas, pessoa física. O pessoal está muito preocupado com relação a uma possível mudança de política de dividendos e se o resultado que a gente apresenta hoje pode impactar a distribuição de dividendos para frente, né? Se o pessoal puder, por favor, comentar um pouco a respeito, acho que já atende a maior parte dos questionamentos que a gente tem no chat. Bom, em relação a esse ano, a gente definiu 50% de distribuição, inclusive para aproveitarmos ainda a JCP, que existe aí uma discussão que pode ser que a JCP não perdure. Então, enquanto a gente pode usar esse instituto, dado que ele confere uma vantagem fiscal relevante, a gente vai utilizá-lo. Em princípio, se não houver mais essa vantagem do juros sobre o capital próprio, a gente voltaria para os 40%, que é o nosso payout tradicional, que não está em estatuto nem nada, mas é o praticado. Isso estou falando para os anos posteriores, né? 23 em diante. Mas, em 23, vai ser feita uma reavaliação, se o JCP continuará ou não, a conveniência ou não de repetir a dose de 50% ou não, mas isso vai ser discutido para 23. Mas não está em causa ser menos do que 40, que é o nosso padrão. Apesar de não estar no estatuto, como eu mencionei, é o padrão. Isso não está em causa. O que poderá estar em causa é até chegar a 50 ano que vem, caso o JCP continue e o nosso balanço. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho para que faça as considerações finais da companhia. Bom, agradeço a presença de todos nesse call, espero que tenha sido esclarecedor. Continuaremos aí perseverantes nas nossas metas, com todas as metas que a gente já passou para vocês, e continuaremos perseverando aí para alcançar os objetivos. Pedimos desculpas pelo contratempo técnico no call de hoje. Em breve, as gravações serão disponibilizadas no site de RI. Obrigado e tenham um bom dia.